No capítulo dessa terça-feira, dia 6 de julho, da novela Topíssima, Lara oferece um cheque a Paulo Roberto e pede para que ele suma do Brasil para que deixe de prejudicar as pessoas com o tráfico da Veludo Azul, e ele começa a rir. Paulo Roberto diz a Lara que ela só pode estar brincando. Lara diz ao reitor que o valor que ele está recebendo é apenas simbólico e que se ele quiser, ela pode reajustar. Paulo Roberto diz a Lara que está sendo acusado por ela de algo muito sério e que ele se sente muito ofendido. Lara diz a Paulo Roberto que o talento de interpretação é dela e que já estava investigando há muito tempo e conhece todos os negócios dele e que ele é sócio de Taylor e do policial Pedro, que é da equipe do delegado André, e que o gringo Taylor fabrica a Veludo Azul, ele Paulo Roberto distribui e o Pedro protege todo o bando. Lara diz a Paulo Roberto que ela admite que o esquema deles é muito engenhoso. Paulo Roberto diz a Lara que com certeza foi Sofia que convenceu ela de toda essa história e que ele começa a desconfiar que a loucura é de família e que isso veio do lado da mãe dela, pois a mãe dele era pobre, mas tinha a cabeça no lugar. Lara fala para Paulo Roberto para ele parar de mentiras e que o jogo agora deve ser aberto e com as cartas na mesa. Lara fala para Paulo Roberto que ela só quer que ele deixe Sofia, Andréa, Antônio, Marinha, Gabriela e todos os jovens livres e em paz. Paulo Roberto se irrita com Lara e diz que ela não tem moral para defender o povo do morro, pois a mesma roubou a Marinha de Carlos e que odeia o taxista Antônio e que ele esperava mais dela. Lara fala para Paulo Roberto que nunca negou que tem uma aversão à pobreza e que foi criada no luxo e que dá valor a ele, e que não é hipócrita, mas que valoriza a vida e respeita a dos outros. Paulo Roberto diz a Lara que ela faz todo mundo de marionete e que agora quer manipulá-lo e oferecendo um cheque. Lara fala para Paulo Roberto que só quer que ele deixe as pessoas em paz. Lara fala para Paulo Roberto que sabe que ela é conhecida como uma mulher fútil e apegada às plásticas, mas que ela queria que a vida passasse mais lentamente para valorizar cada minuto. Paulo Roberto bate palmas e fala para Lara que o discurso dela é muito bonito, mas não comove ele e que nunca ouviu tanta abobrinha de uma vez só. Paulo Roberto pega o cheque que Lara lhe deu e devolve a ela, pedindo para ela sair de sua sala e buscar tratamento. Lara grita e fala para Paulo Roberto que ela não precisa e pergunta como ele teve coragem de mandar atropelar uma moça inocente e que o que ele e a cordia dele estão fazendo vai terminar agora. Paulo Roberto fica sem ação. Paulo Roberto fala para Lara que ele não é um bastardinho qualquer e que ele nunca soube o que foi um carinho de pai e que esse carinho foi todo para ela. Lara fala para Paulo Roberto que se ele queria amor, por que age com tanta violência? E pergunta por que entrou para o mundo da criminalidade, já que ele podia conquistar um lugar ao sol sendo uma pessoa honesta. Paulo Roberto fala que odeia a família Alencar e que odeia saber que ela e Sofia carregam um sobrenome que deveria ser dele e que odeia também ser apenas uma sombra no testamento do pai deles. Lara fala para Paulo Roberto que então por isso ele se tornou um traficante e bandido e um homem que manda matar as pessoas e que isso confirma o que o pai dele sempre soube e que por isso ele nunca mereceu ter o sobrenome da família. Paulo Roberto enfurecido pressiona o rosto de Lara. Lara acaba retirando a mão de Paulo Roberto do seu rosto. Paulo Roberto agressivo fala para Lara que elas da família Alencar são malditas e que ele ficou rico com o suor do seu rosto e sem a ajuda de ninguém e provou que é muito mais competente do que ela e que subiu na vida. Lara fala que ele pode subir muito mais agora e sem esforço nenhum e só basta ele pegar esse cheque e sumir do Brasil. Lara pega o cheque e oferece novamente a Paulo Roberto e diz que se era esse dinheiro que ele queria, agora conseguiu. Paulo Roberto começa a rir de Lara. Lara fala para Paulo Roberto que se era para ela pagar os erros do pai deles, ela já está pagando. Paulo Roberto diz que não quer o dinheiro dela e o que ele queria era apenas reconhecimento e que agora é tarde demais para isso. Lara fala para Paulo Roberto que ela lhe deu a presidência do Grupo Alencar e que isso já é um grande reconhecimento. Paulo Roberto grita com Lara e diz que ela colocou ele na presidência só para esquentar o banco, para entregar a Sofia, que ainda não estava preparada. Paulo Roberto fala para Lara que ela era para ser a presidente da empresa, mas que nunca quis trabalhar. Lara fala para Paulo Roberto que talvez ele tenha razão e que ele estava indo realmente muito bem como presidente do Grupo Alencar, mas infelizmente começou a ser desonesto. Paulo Roberto fala para Lara que é tudo mentira dela e que ele estava apenas no teste como presidente do Grupo Alencar.
Paulo Roberto se senta na cadeira e pergunta a Lara como ela descobriu seus negócios. Lara conta ao reitor que começou a investigar há muito tempo e que depois da primeira morte que foi causada pelo Veludo Azul e que também desconfiou do enriquecimento dele, que não era compatível com o salário da presidência do Grupo Alencar. Paulo Roberto pergunta a Lara que já que a investigação dela foi tão longe, por que ela não denunciou ele para a polícia? Lara responde que ainda não tem provas suficientes e que não quer o nome do Grupo Alencar jogado na lama e que nem quer ver ele fugindo de forma impune. Paulo Roberto pega o cheque novamente e fala para Lara que agora então, ela com esse cheque quer comprá-lo e quer resolver tudo. Paulo Roberto grita com Lara e diz que a petulância dela lhe choca. Lara fala para o reitor aceitar logo esse cheque e sumir do Brasil e que nem o Rafael vai sentir falta dele. Paulo Roberto se levanta e grita com Lara, dizendo para ela não colocar seu filho nessa conversa. Lara pergunta a Paulo Roberto como que ele acha que Rafael vai reagir quando descobrir que o pai é traficante e pergunta se ele vai ter coragem de olhar nos olhos do filho. Paulo Roberto aponta o dedo para Lara e diz que se a mesma contar para Rafael, ele vai matá-la. Lara fala para o reitor aceitar o cheque e ir embora para não envergonhar o seu filho. Paulo Roberto fica olhando para o cheque de forma debochada, encarando Lara. Paulo Roberto rasga o cheque na frente de Lara. Paulo Roberto fala para Lara que prefere pagar para ver. Lara fala para o reitor se é assim que ele quer, que assim será. Lara encara Paulo Roberto e diz que garante que vai ser muito pior para ele. Lara pega sua bolsa e vai embora da sala de Paulo Roberto. Antônio avista e grita pelo resgate que o vê e vai ao encontro de Antônio. Antônio pergunta se eles resgataram a moça e o rapaz responde que não e que vieram resgatar eles. Antônio fica indignado e o rapaz fala que não conseguiram e para eles irem embora. Antônio e o médico colocam o colete e vão à procura de Sofia. Antônio avista Sofia sentada e tomando água de coco e Sofia chama por Antônio. Antônio desce do bote e Sofia fala que bom que ele está aqui e achou que ele tivesse afogado. Antônio fica em choque. Antônio furioso pergunta para Sofia se ela estava aqui bebendo água de coco. Sofia fala que é para compensar os litros de água que ela bebeu e pergunta para Antônio se ele quer uma também e tem um senhorzinho aqui que ela pediu fiado para ele e falou que depois pagava pela água de coco. Antônio fala para Sofia que achou que ela tinha se afogado. Sofia fala que foi por um triz, desceu todas as correntezas e quando viu, estava nessa água bem calminha e nadou até a margem e pediu fiado, o coco. Beatriz recebe uma ligação e é avisada que Sofia, o Antônio e o enfermeiro foram resgatados com vida. Beatriz pergunta se eles estão feridos e recebe a notícia que não e Beatriz dá graças a Deus. Beatriz pergunta sobre o piloto do helicóptero e recebe a triste notícia que ele não sobreviveu. Beatriz agradece por eles informarem e fala que está mandando alguém buscar os dois agora. Beatriz abraça Rafael e comemora o resgate de Antônio e Sofia. Beatriz fala para o filho que vai chamar a Creuza para contar para Lara essa novidade e vai atrás de Creuza. Sofia fala para a imprensa que não teria sobrevivido naquele lugar se não fosse a coragem do Antônio e que ele é o verdadeiro responsável por eles estarem aqui, sãos e salvos. Sofia fala que o Antônio não foi só corajoso, ele conseguiu manter a cabeça fria para fazer o que fosse para manter a sobrevivência deles em um lugar cheio de perigos. Antônio interrompe Sofia e fala que ela não precisa exagerar. O médico fala que também manter a cabeça fria com Sofia Loren Alencar é coisa de herói. Sofia declara que não é exagero dizer que se não fosse pelo Antônio, provavelmente eles não estariam aqui, dando essa entrevista e ela estaria morta. A repórter pergunta se eles podem deduzir que o casal explosivo voltou às boas. Antônio fala que não foi isso que ela quis dizer. O repórter pergunta como fica então a acusação da namorada dele ser a chefe do tráfico da Veludo Azul. Antônio defende Sofia e fala que eles quase morreram em um acidente aéreo e não é possível que ele tenha a coragem de fazer uma pergunta dessa em um momento como esse. Os repórteres tentam fazer perguntas comprometedoras a Antônio e Sofia, e Antônio fala que acabou a coletiva e eles se retiram. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo.
Pedro fala para Paulo Roberto que tudo o que ele está dizendo é muito grave. Paulo Roberto fala que sabe disso e jamais imaginou que a Lara pudesse estar investigando eles. Pedro pergunta para o reitor de quanto era o cheque. Paulo Roberto fala que é uma fortuna, o suficiente para ele ir embora do país, viver uma vida de rei e nunca mais se preocupar com nada. Pedro pergunta para Paulo Roberto se ele aceitou o dinheiro. O reitor fala para Pedro que claro que não, e não está nessa só por dinheiro, e que ele sabe muito bem disso. Paulo Roberto fala que se a Lara pensa que vai lhe manipular, ela está redondamente enganada. Pedro fala sério para Paulo Roberto que eles vão ter que se livrar dela e que a Lara tem que morrer. Paulo Roberto fala que só pensa nisso desde o momento em que ela saiu da sala dele. Pedro fala para eles resolverem logo isso, antes que dê a doida nela e ela saia queimando eles. Paulo Roberto fala que se Lara quisesse fazer isso, já teria feito, e que precisa se livrar dela, mas com cuidado, para não meter os pés pelas mãos. Pedro, nervoso, pergunta para Paulo Roberto o que ele tem em mente. O reitor fala para Pedro que já tem tudo planejado e afirma que essa pedra no sapato deles está com o tempo contado.